Eu tinha bastante dificuldade financeira, tanto para ter bons equipamentos, quanto para conseguir entender como que o esporte funcionava. Então, aí eu acho que eu levanto a pergunta dela aqui pra gente ver se tem alguma complementação, que ela colocou assim: qual a maior dificuldade para conseguir chegar a ser um atleta profissional? Acho que agora é a hora de você responder isso, porque você, a gente vem contando toda a tua trajetória, e aí eu acho que você já pode, nesse momento que você assinou o contrato, se considerar um atleta profissional. Tô falando agora, hoje não, tô falando voltando um pouquinho no tempo ali. Ali você já era uma atleta profissional, você tinha um contrato, né? Qual foi a maior dificuldade? Aí, passando a pergunta da Desafio Ana Mel, que está aqui acompanhando a gente. No primeiro ano de equipe, eu passei por muita dificuldade de adaptação. Meu primeiro contrato, meu primeiro time profissional, minhas primeiras provas de calendário regradinhos ali, todas. Meu primeiro treinador também. Acredito que seja um passo muito grande de não ter nada e no outro ano ter tudo. Então foi uma adaptação um pouco devagar ali também com tudo que o time estava oferecendo para mim. Essa pergunta é um pouco difícil porque acredito que vai muito de atleta para atleta. Cada um vira a chave de uma forma diferente. Acredito que a minha seja bastante pela confiança que o time depositou em mim. Antes eu não tinha confiança nenhuma. Essa confiança de ter alguém que está confiando em você te trouxe um pouco de pressão, é isso? Uma pressão de você mesmo. Sim. Querendo mostrar resultado. Sim, exatamente. Se essa galera está acreditando em mim, eu preciso mostrar resultado. Seria essa uma dificuldade que você viu, é isso? Sim, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que todo atleta passa, acredito que até hoje. O Lanzinho, campeão brasileiro, a pressão maior é sempre dentro dele. É sempre a própria, né? É sempre a própria. O atleta se cobra muito, né, cara? Sim. Esse ano também, meu primeiro ano de elite, a pressão já tá interna, já tá muito grande e nem foi a primeira prova ainda. Não, mas eu acho que depois que vier a primeira prova, a pressão é menor, né? Tu dá uma... não sei não. Será? Talvez seja... Dá um pouco de extravasado, mas a pressão é sempre grande de sempre querer mostrar mais. Agora, assim, você tá falando de uma dificuldade depois que assinou o contrato. Mas se a gente voltar, quando eles te procuraram para trás, você teve uma trajetória, foram alguns anos, né? Não foi uma coisa do dia para noite. Sim. O que você tinha de dificuldade naquela tua rotina de ciclista? Você tinha... Pra mim, eu acho que sim, o mais óbvio de todas é a dificuldade financeira. Sim. Eu tinha bastante dificuldade financeira, tanto para ter bons equipamentos, quanto para conseguir entender como que o esporte funcionava de modo profissional. Na época eu não sabia de nada, então eu seguia mais o que os outros me indicavam, seguia bastante meus amigos no treino e tal. Eu não tinha parâmetro nenhum, acredito que... A falta de parâmetro também foi uma dificuldade para você? Sim, foi uma dificuldade. Talvez quem esteja começando do zero tenha um pouquinho disso também, por não ter hoje em dia tá um parâmetro pouquinho mais fácil, seguir. Né? Tu tem uns... Sim, hoje em dia tem bastantes assessorias, bastante atletas que pedalam, então tem bastante indicação. E os equipamentos que a gente tem hoje em dia, que nem é um investimento tão caro, você consegue ter o teu treinador ver os teus dados do treino de forma remota, você faz uma videochamada, você consegue, acho que ajuda, né? Sim, tem bastante facilidade. Nessa época que você falou, já tinha mais ou menos isso tudo, sim. Mas não tão desenvolvido quanto está hoje em dia. Sim, né? hoje está bem mais fácil, assim, de todo mundo saber o que está acontecendo. Acho que a pandemia acelerou muito essa questão do virtual também, né? Sim. Então hoje em dia tá bem mais tranquilo. Hoje em dia, se eu chegar aqui, eu falo assim, cara, eu tô a fim de fazer assessoria com fulano de tal, lá do sul. Eu vou fechar com o cara, vou, né, pagar ali, fazer o Pix para ele, a gente vai falar pelo celular e ele vai me passar a planilha de treino pelo TreinePix, ou seja lá qual plataforma que ele usar. E ali eu fiz o treino, reporto, já vai os dados para ele, medidor de potência, cadência, tem tudo, né, hoje em dia. Sim, tem tudo. Eu acho que facilita. Agora, sabe qual é uma outra dificuldade que a gente não falou?
e é uma curiosidade que eu tenho também, voltando um pouquinho no tempo. Hoje você tem quantos anos que você falou? 23. 23. Né? Bom, você já não é mais um adolescente. Não. Mas você, na época da adolescência, você acabou abrindo mão de muita coisa que um adolescente normal faz para seguir esse lado. Eu tô falando a nível social, né? Isso era uma dificuldade para você? Ou você também nunca abandonou? Eu tô te falando isso que quando eu tinha 16, 17 anos, eu não era muito do esporte, não. Eu era mais da farra. Ele não combina. Sim, eu acredito que isso tenha feito bastante influência do projeto. Como a gente ficava lá integralmente, então as nossas farras eram um pouco diferentes. A farra era, talvez nas festas comemorativas, sabe, comer alguma coisa diferente, dançar uma música diferente, mas a gente acredito que como a gente cresceu com aquela metodologia do projeto, então o que era de fora não fazia tanta falta. Então você não sentia tanta falta dessa... Não. Você não tinha essa... Entendi. Você tinha, na verdade, olha como é que é bacana. Você tinha um meio que te influenciava positivamente. Sim. Você estava rodeada de pessoas que tinham aquele mesmo objetivo que você tinha, né? Se fosse o contrário, talvez você não tivesse seguido esse caminho. Você tivesse rodeado de pessoas que queriam farra o tempo todo. Se você tivesse conseguido o tal do emprego que eu visto, graças a Deus, que você não conseguiu, né? Talvez você não estivesse aí. Não é verdade? Exatamente. Acho que o meio que a pessoa se desenvolve fala muito sobre o que ela vai se tornar no futuro. Acredito que isso tenha influenciado bastante na pessoa que eu cresci sendo e que agora eu tô conseguindo melhorar as coisas que eu era... que me pesavam no passado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava naquela coletiva lá apresentando vocês, que o Henrique fez, a apresentação da equipe, e eu vi o Lan falando uma coisa ali que ele repetiu algumas vezes, citando você como a inspiração da equipe. Eu queria entender isso. Eu queria entender se você pudesse me explicar da onde que vem, por que ele fala que você é inspiração? Cada um pensa de um jeito diferente. Eu acredito que eu tenha inspirado cada um ali de uma maneira diferente. Não vou saber dizer com precisão o que cada um pensa, mas acredito que seja bastante por ser da onde eu venho, ter vindo da onde eu vim e ter chegado num nível que eu consigo crescer muito mais ainda. Acredito que seja a força de vontade e a autoconfiança que o próprio time me ajudou nas pistas ou fora dela. Isso tenha influenciado bastante para que eles se espelhem. E eu acredito que, mesmo eles tendo falado isso, eu acho que eu me inspiro neles mais ainda. Então é uma troca mútua ali, mútua de inspiração, e isso ajuda bastante a erguer o time.